O 13 de maio é uma mentira. De maio, 1º de abril, nessa história negro não caiu. E viva zumbi, nessa história negro não caiu. A lavagem da Rua 13 de Maio começou com o Oriaxé, que era um bloco de mulheres negras, né, na época, mas ligados ao movimento negro de São Paulo. E o movimento negro sempre fez um contraponto entre o 13 de maio, como não sendo a data que nós do movimento negro e a população negra reconhece como sendo de libertação dos escravos. Nós discutimos a questão do 13 de maio e o 1º de abril, o dia da mentira. Então, nós criamos a lavagem da Rua 13 de maio. Aquele conjunto de mulheres negras que tocavam no bloco, lavando literalmente a 13 de maio. E foi um momento muito importante para nós, porque o movimento negro paulistano, ou paulista, né? Todos vinham para 13 de maio e saíam acompanhando a lavagem da costa com água benta, com flores, cada um com a sua parte de branco, sem estar de branco, vestido de roupas tradicionais, né? Africanas ou não, representando que nós não reconhecemos o 13 de maio como sendo o dia da libertação dos escravos e principalmente achando que foi a princesa Isabel que nos deu a abolição. Estamos aqui para ocupar esse território e ocupar o que nos é negado historicamente. São 331 anos em que a população preta, diaspórica, sequestrada em navios negreiros, reivindica pelo nosso lugar de direito, reivindica por lugares de fala. Na verdade, o Ilu faz essa lavagem há muito tempo, iniciando quando o Oriaxé já fazia, né? A gente deu continuidade a esse projeto que foi até a Kika de Becém, que é a presidente do Oriaxé, que iniciou. E a ideia também é enfatizar essa questão do 13 de maio, né, dessa falsa libertação, também trazer o cunho religioso, que também tem essa questão da intolerância, né? A data de 13 de maio não nos representa. Assim como esse governo fascista nunca nos representará. 13 de maio é uma farsa. É uma revolta. Eu quero saber como é que foi o dia seguinte, 14 de maio, em que os negros ficaram desamparados, sem ter o que fazer, sem eira nem beira. Abolição inconclusa. Os negros e negras que saíram da senzala levaram um pano para se cobrir, um pão para se alimentar e um pedaço de pau para se proteger. No dia 14 de maio, nós tínhamos uma legião de negros, negras, crianças, sem educação, sem terra, sem trabalho, sem nenhum tipo de ação afirmativa, de assistência que pudesse colocá-los também no projeto de desenvolvimento da nova nação que viria a acontecer com a proclamação da República. E é justamente por causa desse 13 de maio, desse dia da mentira, que a população negra continua ocupando um lugar que não é o seu lugar de merecimento, não é o seu lugar de justiça. Quando você não vê os negros impostos nos maiores postos de trabalho, isso é racismo para nós. A escravidão no Brasil foi, infelizmente, segue sempre uma tragédia. Foram mais de 4 milhões de negras e negros arrancados, sequestrados, do seu lugar de origem. A população negra nunca foi escrava, ela foi escravizada. Ela estava lá na África, eram reis e rainhas, inclusive, e vieram para cá
nos navios negreiros, muitos morreram durante essa viagem tenebrosa e hoje a gente tenta, de alguma forma, buscar aquilo que a gente tem direito, buscar a nossa liberdade, que infelizmente ainda não existe de fato. Haja vista o genocídio da juventude negra. Diariamente, jovens negros são mortos pela polícia. São meninos como Ítalo, João Gabriel, João Vitor. Em 10 anos aumentou em mais de 50% a morte de mulheres negras. como Cláudia Ferreira da Silva, Luana Barbosa, Maria Eduarda. Marielle Franco. Todo corpo negro vivo é o maior ato de resistência. Nas cadeias, a população negra é a grande maioria. Lombroso tinha um trabalho onde ele fazia medição de crânio e, a depender do tamanho do crânio, do nariz, dos lábios, enfim, ele construiu o homem criminoso e Nina Rodrigues traz isso para o Brasil e homens e mulheres negros são considerados criminosos, né? Bandidos, hoje a gente falaria potenciais, por conta da cor da pele e por conta da conformação física. E os negros ainda são considerados como criminosos, delinquentes potenciais. Abolição não existe, resistência sim. Nossa liberdade veio através dos nossos ancestrais, com muita luta, resistência e amor. Salve Gueredés, Levante Mulher, Marcha das Mulheres Negras. Palmares sim nos representa, um quilombo que resistiu por 100 anos, onde as mulheres negras representavam sua base, assim como hoje eram protagonistas e lideranças dessas lutas. Na linha de frente do combate, salve Dandara! Salve! Salve Luísa Marim! Salve! Aqualtune! Salve! Acotirene! Salve! Suas lutas, força e coragem nos inspiram para seguir. O povo negro é protagonista da sua própria história desde o período colonial. Na verdade, quando ela assina a Lei Áurea, nós já temos poucos negros efetivamente escravizados, porque a luta abolicionista, né, que começa bem antes do período da aprovação da Lei Áurea, propicia que muitos negros e negras escravizadas fossem libertos antes ainda da Lei Áurea. Com a falsa libertação, chegaram os imigrantes europeus, em um projeto de Estado para embranquecer o país e acabar com a população preta. Isso nunca aconteceu, nem vai acontecer, porque estamos aqui, bem pretas e pretos, para desfazer esse plano horrendo. Certamente houve uma construção histórica, política, legislativa do racismo que a gente observa hoje. Só para falar de alguns pontos históricos, a gente tem, em 1824, o ato de império que impedia negros de estudar. Em 1850, a gente tem a edição da Lei de Terras, que proíbe negros de adquirirem terras. Após a proclamação da República, em 1890, 91, a edição do Código Penal, que criminalizava, por exemplo, a capoeira, que, na verdade, era uma forma de tentar evitar o ajuntamento de negros. Um outro artigo nesse código que diminuía a maioridade penal para 9 anos, exatamente para atingir aquele grupo de crianças que estavam na rua e que, por conta da abolição da escravatura e sem nenhuma ação afirmativa, estavam nas sarjetas desse país, né? Então, a gente tem toda uma estrutura política e legislativa que leva os negros à completa marginalidade e exclusão da sociedade brasileira. Estamos aqui em todos os lugares, lutando com sangue nos olhos, gritando com a boca bem grande para conquistar nossos direitos. Batendo nossos tambores, defendendo a nossa cultura, mantendo nossa religião, resistindo e existindo. Não temos o que comemorar, e sim lutar. Não vão nos calar! Não vão nos calar! Não vão nos calar! Não vão nos calar! Manifestamos aqui também toda a nossa solidariedade
donos dessa terra. Que possamos lutar juntos por nossos direitos. Caô, cabeça, Xangô! Caô! E no Obatê. Uma das grandes dívidas históricas do mundo em relação ao povo negro é nos perceber e nos entender como construtoras e fazedoras de saberes, né, e produtoras de conhecimento. Entender o candomblé para além da dimensão espiritual que ele carrega, né, da liturgia, da religiosidade, é entendê-lo como produtor de conhecimento, como um lugar de produção de política, né, de fazer político. E isso eu estou falando especificamente sobre o candomblé, mas isso se estende a todo o registro da negritude na diáspora e anterior à diáspora, em África também. Tudo isso que nós fazemos e que nos faz estar presente no mundo, o nosso registro no mundo, diz respeito a complexos sistemas de valores, né, de saberes. Nós viemos de África, nós cultuamos a natureza, né? Então, o lavar, o limpar, o usar branco na sexta-feira, tudo tem um significado muito grande para nós. A gente acredita que quando a gente faz a lavagem, a gente está trazendo os orixás, a gente realmente está fazendo uma limpeza, né? Parece que fica a cargo, né, das mulheres negras constantemente lavar, literalmente, essa cultura, né, essa margem de sangue, lavar essa sujeira e esse amontoado de mentiras e de desserviços construído por esse pacto, né, da branquitude, do colonialismo. Então eu vejo essas situações de lavagem, especial a lavagem do Ilu na 13 de maio, a escadaria da 13 de maio, como um processo realmente de purificação, de tentar expurgar, de fazer escoar, de desencrostar, né, tirar as crostas desse pacto de civilização perversa moldado sobre os corpos negros. Tem uma água de cheiro que tem um significado para a gente. Tomar banho com água de cheiro significa limpar mesmo, inclusive trazer boas energias, transformar uma energia ruim para uma energia boa. E, né, a história da escravidão é uma história, infelizmente, tão ruim quanto o Holocausto, por exemplo, né? Essa água é rezada, ela tem várias ervas, né? É uma água sagrada mesmo. Elas trazem, né, a quartinha, que é um outro elemento que vai a água dentro, que é um outro elemento do candomblé, importantíssimo, né? Quem carrega as quartinhas são as mulheres. Tem pessoas que vão para pegar o axé mesmo. Quem sabe disso, que significa, por exemplo, a água de cheiro, vão realmente também para se banhar disso. São as mulheres que tocam para Xangô, que é o orixá da justiça, então a gente traz esse orixá também, porque
São séculos de injustiça, então tem um cunho religioso, tem um cunho político e tem um cunho histórico. E a história ser revelada de uma maneira verdadeiramente por nós que ocupamos essa data e esse local que as pessoas necessitam e têm que saber a real história da 3 de maio. Na verdade, quem mora ali no Bexiga, embaixo, né, eram pessoas negras que subiam para trabalhar nos casarões na Paulista, os ricos. E isso é uma questão da gente retomar isso também, essa história também, esse apagamento histórico, né, das pessoas negras que moravam ali como quase cidade alta e cidade baixa. De uns 4, 5 anos para cá, a população negra chega mais. Então se identifica com aquilo e acredita, putz, se essas mulheres todas estão aqui tocando tambor, por que não a gente, que somos negros, herdeiros disso, não participar disso e recontar isso? Eu sinto que tem uma participação e um olhar para isso. Essa data que tentaram imputar um significado de redenção do povo negro, finalmente, a partir da luta e de muitos processos coletivos em prol à conscientização da população negra e, consequentemente, da sociedade brasileira, nós conseguimos adquirir a real noção do que essa data significa. É nada mais, nada menos do que uma data simbólica que diz muito mais respeito aos algozes da narrativa da falsa abolição do que efetivamente do povo negro. Com minha raça e minha cor, eu solto meu grito no ar. Muito sangue ainda escorre, isso tudo precisa acabar. Você não vê porque tá dormindo, não percebe que tá alienado. Eu tô de olho aberto, o quilombo não tá no passado. Dandara dos Palmares, Luísa Marim, Mariana Viola, Teresa de Benguela. Eu sou rainha do mar, é melhor resistência, coragem, amor. O medo acabou, vamos pra terra tocar. Mulheres guerreiras unidas, esse mundo vamos dominar. Dominar, dominar, esse mundo vamos dominar. Mulheres guerreiras unidas, esse mundo vamos dominar. Dominar, dominar. Uns 3, 4 anos para cá, a escola de samba Vai-Vai se junta também com a gente, que é bem bonito isso. E aí a gente dá passagem pro Vai-Vai, que está há muito tempo lá, que, né, na verdade é a Saracura, né, o quilombo da Saracura. Então, Iluobá reverencia também os mais velhos que estão ali há muito tempo. A lei aqui não vinga, a tinta é
Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Desço morto e tabela no meu rosto, amor da facão. Quem disse que Maria vivia na Bahia? Estava em Sevilla, as lutas de Luísa Maria. Na viva esperança, me trazem na lembrança, fé e confiança, de um povo negro unido. Assim, aqui não vinga, a tinta é de mentira, esquece a sementinha, a tinta existe sim, a tinta de mentira, vem aqui não vinga, esquece a sementinha, vem aqui não vinga, a tinta é de mentira, racismo existe sim. Somos resistência contra a falsa abolição. Abolição inconclusa. É uma revolta. Abolição não existe, resistência sim. 13 de maio é uma farsa. 13 de maio é sobre reescrever a nossa história. O 13 de maio é uma mentira.